Hello, hello, meus amores! Estamos aqui para mais um BWcast. Sim! E as nossas convidadas, sempre muito maravilhosas, empresárias, empreendedoras. E hoje mais uma convidada que é herdeira, que faz parte da nossa comunidade que a gente tem do BW. E quem é ela? Linda, maravilhosa e que nos ajuda a deixar a gente mais linda, cuidando do nosso corpo, e ela cuida do meu também. Bem-vinda! Ela que é Ana Paula Spearing, nutricionista, especialista em comportamento alimentar e pós-graduada em nutrição esportiva. Maravilhosa, minha Nutri! Bem-vinda, amiga! Muito bom receber você aqui. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, eu queria começar agradecendo esse convite, essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho de mim, do meu trabalho, da minha história, né? Eu que já cuido de ti. E agora estarei aqui me apresentando para todo mundo. Para mais pessoas te conhecerem. Para mais pessoas me conhecerem. E você estar ajudando mais mulheres aí. Homens também, né? Você Homens atende, também, né? sim. Esse é meu propósito de vida. Deixar todo mundo alinhado, cuidando do templo, com saúde e longevidade, que é o mais importante. Exatamente, com a autoestima lá em cima. Maravilhosa. Conta um pouquinho para nós quem é a Ana Paula e por que você escolheu a nutrição. Vamos lá, vou começar contando um pouquinho de mim primeiro, e depois eu entro no quesito por que eu escolhi a nutrição, né? Mas eu sou Ana Paula, tenho 26 anos, sou formada já há 5 anos em nutrição, e escolhi a nutrição por interesse próprio, inicialmente. Então, tudo começou por minha causa. Lá na minha adolescência, com mais ou menos 15, 16 anos, eu não tinha uma boa relação com o meu corpo, nem com a comida. Tá, era tudo bem ruim, assim. E eu decidi que eu queria cuidar de mim, né? Melhorar o que eu não me sentia bem, que fazia eu ter a autoestima mais baixa. E aí eu acabei entrando, então o primeiro passo que eu fiz foi entrar na academia. Aí conversando com o pessoal da academia, pesquisando, eu entendi que na verdade o principal era alimentação. Aí comecei a pesquisar, né, e tudo mais. Só que naquela época, fazer dieta, né, com o conhecimento que eu tinha naquela época e que era, assim, todo mundo fazia, fazer dieta era frango com batata doce seco. Sim, eu já passei por isso. Nossa Senhora. Era só isso que mandava a gente comer, um horror. Frango com batata doce ou ovo cozido, né? Então não podia nem um salzinho, ele tinha que ser uma comida super sem graça. E o que acontecia? Então eu fazia dieta de segunda a sexta, sim, a dieta da época. E aí final de semana eu chutava o balde, né? Eu via a semana como prisão e final de semana eu chutava o balde. Eu não saía do lugar. Eu não tinha resultado e eu cada vez estava me frustrando mais, né? Porque eu acabava piorando ali a minha relação com a comida, eu via a dieta como um bicho de 7 cabeças e passava por tudo aquilo ali para nem ter resultado. Bem nessa época entrou aí o vestibular, né? Tava na hora de escolher alguma coisa para fazer. E aí eu acabei optando por fazer nutrição. E aí entra um pouquinho da história da Ana Paula em si, não só do porquê eu escolhi a nutrição, né? Na época que eu decidi que eu terminei o ensino médio e eu queria estudar, naquela época os meus pais não tinham uma condição financeira tão boa que possibilitasse com que eu estudasse numa escola pública, né? Numa faculdade pública, para poder ali estudar o dia todo, que era o caso da nutrição, era uma faculdade que era os 2 turnos, né? E eu precisava trabalhar, então eu não podia. Então, o que eu fiz? Eu falei pro meu pai, segura o ônibus pra mim, porque ainda por cima eu sou de uma cidade pequena, São Lourenço do Sul, né? Não tem faculdade lá, então a gente tinha que se deslocar até Pelotas, que era a cidade mais próxima, para fazer faculdade. Falei pra ele, segura essa mensalidade aqui do ônibus pra mim, né? Eu fiz financiamento para fazer minha faculdade, falei, segura essa mensalidade do ônibus pra mim, que eu vou arrumar um emprego e aí eu vou começar a pagar. E aí foi o que eu fiz. Alguns meses depois de estudando ali nutrição, arrumei um emprego, então eu estudava o dia todo, trabalhava o dia todo, né? Às 5:30 da tarde, pegava o ônibus para ir para a cidade vizinha, que era Pelotas, fazer a faculdade. E assim foram 4 anos longos, né? Mas que valeram muito a pena depois. Olha que história linda, determinada, resiliente, né? Como é gostoso, né? A gente ouvir histórias, né? Histórias que inspiram. Eu tenho certeza que você aí do outro lado tá aí se imaginando, você que aí pretende ser uma Nutri também, se inspirando aí na tua história, né, Exatamente. Ana? Não, e assim, olha, a nutrição, ela cresceu muito de uns tempos pra cá, principalmente depois da pandemia, apareceram muitos problemas de saúde e até uma valorização do profissional nutricionista, né? Mas na época que eu escolhi nutrição, eu fui muito julgada por todo mundo, né? Ah, mas tu vai fazer o quê? Tu vai fazer nutrição e vai trabalhar onde? Porque não tem.
porque não tem área pra ti, vai passar fome, era o que eu ouvia. Até dentro das academias eu ouvia isso. E eu só pensava assim, não sei, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu falava pra mim, vai dar certo. E ainda bem, hoje eu agradeço, ainda bem que eu fui atrás do que eu realmente queria, né? Que eu insisti e que eu fiz o que tinha que fazer pra conseguir me formar, porque valeu muito a pena, assim, por exemplo, aquele financiamento que eu fiz lá pra poder me formar, eu nem senti depois pra pagar, porque o meu trabalho foi recompensado, né? Olha que lindo. Determinada, né? Resiliente e valeu a pena. Exatamente aquilo que você falou. É o foco que a gente coloca no que a gente quer, né? E era teu desejo, você focou e tá aí com o resultado de um trabalho lindo e maravilhoso. Eu já conheço teu trabalho Exatamente. e é realmente muito profissional e traz resultados para nós. Claro que depende, né, da gente também, né? Depende. É um Né? trabalho em conjunto, cada um faz a sua né? parte. Olha só, aqui é nutrição comportamental, que é uma das suas especializações, né? Como que você chegou a elas? Conta pra Bom, nós. aí foi quando eu me formei, né? Porque aí, ao longo da faculdade, eu fui entendendo melhor os processos do nosso corpo, estudando mais a fundo, mais madura também. E comecei a entender que, na verdade, de fazer dieta não precisava ser aquilo que eu fazia, né? Frango com batata doce. Não era nada daquilo ali. Então, comecei a melhorar, consegui melhorar a minha relação com a comida, a ter os resultados que eu queria. E aí, foi aí que também que eu sabia que eu queria trabalhar ajudando outras pessoas a também melhorar a sua relação com a comida e com a sua autoestima, né? Porque a minha autoestima era muito baixa naquela época, assim. E hoje eu vejo como a autoestima, ela influencia em tudo na nossa vida. Até na nossa relação, não só no relacionamento amoroso, mas na nossa segurança no trabalho, em tudo, né? Tudo. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a atender, então, fui direto trabalhar em consultório, né? Isso é uma história legal também. Contando rapidamente. Conta pra gente, a gente quer saber tudo. Exato. Eu me formei e continuei, né? Nos primeiros meses de formada, eu continuei trabalhando no meu trabalho, que eu trabalhei durante toda a faculdade. Que não tinha nada a ver com nutrição, eu trabalhava num cartório. Olha só. Num cartório. E aí, o que eu pensei? Bom, agora eu não vou sair do meu emprego, porque eu tenho contas a pagar, né? Não posso ficar sem renda, mas eu vou começar a atender depois do meu expediente de trabalho. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a atender depois do meu expediente de trabalho, trabalhando no cartório mesmo assim. Aí, depois de alguns meses ali de formada, atendendo um e outro paciente, que eu ia fazendo parceria com a academia e tudo mais da minha cidade, surgiu uma proposta de trabalho na área de unidade de alimentação e nutrição, que é uma outra área da nutrição, mas que a carga horária era pequena. O que eu fiz? Pedi demissão, fui para essa empresa, que era uma carga horária pequena, e que me permitia, no restante do tempo, investir mais no consultório. Aí comecei a estudar marketing, né? A me posicionar nas redes sociais, e aí o consultório foi dando certo. Bom, mas voltando ao que eu estava falando ali da nutrição comportamental, né? Eu comecei, então, a atender, porque tem coisas que a gente só vê na prática, né? Comecei a atender os pacientes, né? Diversas pessoas com rotinas e tudo diferente uma da outra, mas eu percebi um mesmo padrão. Eu comecei a perceber que a maior dificuldade das pessoas não era emagrecer, e sim manter isso depois. Era não desistir do processo. E aí, eu que já tinha tido uma relação ruim com a comida, comecei a pensar, por que isso acontece? Porque o que acontece? Quando tu não entende essa outra parte, quando tu não entende que o ser humano não é só prescrever uma dieta e entregar, se tu não entender que vai muito além disso, tu não consegue dar resultados para os seus pacientes e tu também te frustra. Então, eu pensei, bom, não é por aí, eu preciso entender um pouco mais. E aí, eu comecei a olhar para os meus pacientes como um todo, não só a alimentação dele, mas outros aspectos da vida dele. A rotina, quais as dificuldades que ele estava encontrando para conseguir manter esse emagrecimento depois. E aí eu pensei, eu preciso entender de comportamento alimentar, né? E aí foi aí, então pensei, vou cursar, né, a pós-graduação em comportamento alimentar. E foi o que eu fiz. E aí essa minha percepção, né, de ver o paciente como um todo, após em comportamento alimentar, também me possibilitou a criação do meu método, né, que atualmente eu chamo de método efeito adesão, mas que é o meu método de trabalho, né, que eu desenvolvi durante esses 5 anos atendendo aí. Já atendi, graças a Deus, milhares de pessoas ajudando no emagrecimento. Desenvolvi o meu método, que é justamente olhar para o paciente como uma pessoa única, para sua rotina, para suas individualidades. Entender que, às vezes, o que a gente faz, que é muito bonito no papel, na prática não vai funcionar para ele. Entende? Então,
Hoje em dia, atualmente, eu foco sempre na individualidade. Não existe uma estratégia única que vai funcionar para todo mundo. Cada um é individual, com a sua rotina, com as suas dificuldades, com a sua realidade, com as suas questões emocionais, e tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de prescrever uma dieta. Perfeito, Paula. Sabe por quê? Agora você falou uma coisa que antes de te conhecer, eu já fui em outros profissionais. E o que eu via? Que da minha amiga era igual, que da minha outra amiga era igual, era padrão. Tipo assim, eu acho que ele só imprimia, ó, esse aqui é pra ti, esse aqui é pra ti, era igual. Sim. Tipo, nós tínhamos horários diferentes, né? No acordar, no se alimentar, uma fazia mais atividade física que a outra. E era a mesma quantidade também de alimento e era padrão. E isso que você tá falando, porque eu conheço a Paula, né? E o trabalho dela é realmente muito profissional e incrível. E ela faz exatamente, ela pergunta: quais são as atividades que você vai fazer? Quais são os teus horários? Que horário tu acorda? Quanto tempo que descanso, né? De a gente dorme. Então, você faz um acompanhamento de suplementação também, né? Então, você faz um trabalho completo. E isso é o diferencial. E a gente sente que aquele trabalho que você está entregando pra gente é realmente especial para nós, né? Foi é feito, individual. Né? Foi feito para mim, foi feito. Exatamente, que a gente vê que você se preocupa realmente com o nosso resultado. Então, isso é muito importante quando a gente vai escolher uma nutri, né? E o que você disse também agora, Paula, que faz total sentido, comportamental, é emocional, né? Muito. Então, gente, é muito emocional. A gente come com as emoções, né? Com as emoções, exato. Então, a gente precisa entender um pouco mais do que faz com que muitas vezes a gente procure a comida que não é fome, né? Isso tudo precisa ser entendido. E assim, eu tenho pacientes que mexem comigo que eu tinha que cobrar, além da consulta, a terapia. Uma terapia junto, que elas mexem comigo que eu sou, que às vezes eu dou uma de psicólogo, mas é que tem muita relação, assim, e assim, principalmente nós mulheres, a gente tem as nossas questões hormonais, mulheres que têm filhos e tudo mais, às vezes tem uma rotina super corrida, e vão às vezes em profissionais que falam, mas quem quer dar jeito? Sim, mas às vezes não é isso que ela precisa ouvir, ela sabe disso, às vezes ela precisa de um ombro amigo, ela precisa de uma palavra de apoio, de incentivo, de tipo, essa é a minha realidade agora, mas o que dentro dessa realidade eu posso melhorar? O que dentro dessa realidade hoje cabe para mim fazer para poder melhorar e evoluir, né? Isso é muito... Perfeito. Olha só, gente, são detalhes no qual você fideliza, né, os seus clientes, que você consegue fazer um acompanhamento. Porque como você diz, gente, principalmente mulheres, hormônios, é no relacionamento, né? Tem algum problema no relacionamento, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? É na comida, no doce, é no sorvete, que eu sei. Não é? A gente sabe, a gente tem. Não é? Então, assim, é muito emocional. E quando você tem essa clareza, e eu digo assim, o autoconhecimento mesmo, de saber o porquê que você tá sentindo aquilo. Eu vou comer esse doce aqui porque eu tô com desejo, eu devo comer, vai fazer bem pro meu corpo. Exatamente. Ou é apenas emocional, tô triste, tô chateada, né? E isso vai depois, qual é o resultado que eu quero? E aí vem o autogoverno, né, Ana Paula? Exatamente. É o autogoverno, quando você não consegue dizer não para um doce, você vai conseguir dizer não para algo mais importante na sua vida? Exatamente. Cadê esse autogoverno, né? Exatamente. Tudo a gente começa com o autoconhecimento primeiro do porquê eu estou fazendo isso, né? Então, quando eu identifico ali que eu estou procurando aquele doce, não é porque eu tô com fome, não é às vezes nem tanto desejo do doce, mas de qualquer recompensa ali para aquele momento de tristeza, né? E o que acontece? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o prazer mais rápido e sem esforço, e a comida é o que é essa ferramenta para ele, mais rápido e sem esforço. Tá mais próximo ali, né? Tá mais próximo, é uma recompensa imediata, né? Quando que, na maioria das vezes, pra gente ter recompensa de algo, a gente demora tempo. E a comida, ela nos dá essa recompensa imediata. Mas quando eu consigo, pelo menos, identificar, olha, eu não tô com fome, não era nem desejo, era uma ânsia, eu precisava, né, estar ali vendo uma recompensa para esse meu momento difícil. Essa é a porta para eu conseguir mudar e lidar com isso, né? Que aí a gente vai começando também a fazer... Eu sempre falo que é um treino, né? A gente vai treinando o nosso cérebro. Tá, mas eu vou comer esse doce aqui agora de novo. Eu já comi ontem, né? Eu vou comer de novo. Vai resolver o meu problema? Não vai. Como que eu vou me sentir depois que eu comer? Porque na maioria das vezes eu vou me sentir culpada. E aí, será que vale a pena? Eu vou comer, vou me afastar do meu objetivo, vou me sentir culpada, não vai resolver o meu problema ainda por cima e é capaz de me trazer mais algum problema futuramente com a saúde. Exato. Então, assim,
É óbvio que nós somos seres humanos, nós não somos robôs, então de vez em quando a gente vai dar uma escapada, a gente vai comer algo que não deveria, a gente não vai estar num dia bom, né? E até aí tudo bem. Eu sempre falo para os meus pacientes, só volta. Volta para tua rotina, volta para o teu plano alimentar, porque não foi aquele um dia que vai fazer estragar tudo. Mas a questão é quando esses escapes começam a acontecer quase que diariamente. Frequente. Aí quer dizer que algo não tá legal, né? Que algo está desregulado e que eu preciso olhar para isso com mais atenção e não achar que é normal, né? Exato. E que não consegue, porque a gente consegue. Exato. Daí eu acho que a terapia já ajuda também, né? Muito. Aí a terapia ela tem que entrar junto com o acompanhamento. Gente, daí é algo que tu não se controla e aí tem a parte do autoconhecimento. O momento que tu percebe que fugiu do teu controle, né? A gente tem que procurar ajuda, né? Com certeza. Adorei. Porque uma coisa que tu falou ali que me chamou a atenção, me afasta do meu resultado. E isso, eu sempre trago muita consciência para tudo na minha vida. E você falou isso agora, me trouxe aqui. Exatamente que é o que eu penso. Quando eu penso em comer algo, né? Não só o doce, mas qualquer algo, fritura, enfim. Que tá todo mundo, que a gente vai falar depois de ambientes, que tá todo mundo comendo. E só você que é o ET, que tá ali bebendo uma água e comendo algo saudável. E será que eu quero isso? Porque isso vai me afastar do meu resultado que eu tenho. Se eu tenho uma meta, porque a gente precisa ter meta até pro nosso corpo. Né? Meta na carreira, meta na vida, relacionamento, finanças e meta também no nosso corpo. Então, se eu vou comer essa fritura, se eu vou comer esse doce, vai me afastar do meu resultado. Vale a pena? E agora eu vou te contar, deixa eu ver, vai dar 10 meses que eu tô sem açúcar. Que legal, olha meses. Que conquista. Gente, assim, parece que no início a gente não vai conseguir, né? É um horror, meu Deus, eu vou muito em eventos, né? Você sabe. Então, o que acontece? Tá todos aqueles docinhos maravilhosos. Eu disse, nossa, eu não vou resistir. Não. O que é? Aí que vem o autogoverno. Por que eu preciso comer? Não preciso. Se eu coloquei uma meta pra mim, que eu vou ficar sem açúcar, eu vou ficar sem açúcar. Exato. E tá tudo bem. Tem os docinhos zero açúcar também, que tá tudo certo, né? Exato, exatamente. E depois de alguns meses, a gente tem um objetivo. A gente acha, às vezes, que não vai conseguir. Quando a gente começa e vê que tá conseguindo, vai se tornando mais fácil. E vai ficando autoconfiante, né? Autoconfiante, exato. E, assim, principalmente com alimentos, assim. Às vezes, eu vejo que as pessoas se colocam coisas que não são verdade. Esses dias, uma paciente tava conversando comigo na consulta dela. Era a segunda consulta dela. E ela falou assim... A minha questão é na TPM, ela falou. Na TPM eu simplesmente não tenho controle. Eu não consigo ir na academia e eu preciso comer doce desesperadamente. E aí eu falei pra ela, realmente, na TPM a gente tem algumas alterações hormonais, onde a nossa fome aumenta um pouco, a vontade de doce. Só que às vezes a gente se impõe algumas coisas. A gente se impõe e acredita naquilo fielmente, às vezes não é. Conta aquelas historinhas pra nós mesmos. Aquelas historinhas pra gente mesmo. Eu falei assim, será mesmo que tu não consegue ir treinar na tua TPM, fazer um treino mais leve? Porque a gente sabe que às vezes, né? E ela falou assim, às vezes eu nem sinto cólica, mas eu tenho aquilo pra mim que eu não consigo. Né? Eu falei pra ela, quem sabe um treino mais leve. E o doce, será mesmo que tu não consegue? Ou tu impôs pra ti mesma que, tipo assim, não, eu não consigo ficar sem doce. E aí ela ficou pensativa na hora, assim. E aí eu falei com ela antes de ontem e ela disse pra mim, Ana, e eu passei pela minha TPM e eu simplesmente não comi doce, não precisei comer. Só? Que é uma decisão, Uma decisão. Ela falou assim, eu tinha colocado pra mim mesma que eu não podia, quando na verdade eu tava só me sabotando. Eu conseguia, assim, bastava eu acreditar e querer aquilo ali, né? Então, às vezes a gente se impõe coisas que, na verdade... Porque a gente ouve uma amiga, alguém falando, ai, na TPM eu preciso, e a gente, nossa, na TPM eu preciso. Na TPM, e nós contamos essas historinhas pra gente o tempo todo sobre tudo, né? Que o nosso cérebro quer o quê? Zona de conforto, e não quer ir fazer um treino. Não, mas hoje eu tô de TPM, eu não vou ir na academia. E é tão gostoso quando a gente vai pra academia na TPM, a gente diz, nossa, dever cumprido, me sentindo até mais porque a gente fica tão inchada, né? E tem tanto líquido, né? Que a gente deve fazer um mais cardio realmente, né? Até pra aliviar o estresse, aquela irritabilidade que a gente tem ali nos dias. Pouquinho, né? Né? Que a gente tem ali naqueles dias. Então, isso, assim, é muito importante. Ó, vá pra academia de TPM mesmo,
Você não é obrigada a comer doce, essa historinha que você come, dá pra ser fruta, né? Dá, O que a gente vai exato. fazer? Exato. Não, e assim, até dá pra ser doce, um docinho Zero. pequeno, até com açúcar, açúcar mas assim, mesmo. uma quantidade moderada. O ruim é quando a pessoa acha que ela não tem controle nem da quantidade, Tem que que comer ela uma tem que barra comer inteira. uma barra inteira e todos os dias da TPM. Aí é que tá o problema. Agora, um pedacinho de doce todos os dias não vai ter problema nem pro teu resultado, nem pra tua saúde, porque é uma quantidade pequena que não vai influenciar de forma significativa, né? Mas assim, e aí aproveita aqui pra reforçar, pra gente não se sabotar em nada na nossa vida, né? Que muitas das vezes a gente não alcança certos objetivos porque a gente fica se sabotando, né? É como o pensamento de que eu não consigo emagrecer, a minha vida toda eu fui assim, a minha família toda é assim. Tu consegue emagrecer, porque não tem nada fisiológico que vá te impedir de emagrecer. Só uma coisa te impede, que é a tua mente. Então, quando tu impõe pra ti mesma, não, mas é que eu sempre fui assim, a minha família é toda assim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque nem tu acredita. O que tu vai fazer? As tuas ações vão ir de encontro com aquilo que tu acredita. E tu não vai alcançar. Então, a gente precisa quebrar essas crenças limitantes de que a gente não é capaz, de que a gente não consegue, né? O caminho para conseguir o primeiro passo é eu acreditar que eu consigo, que não tem nada que me impeça além de mim mesma e da minha mente. Perfeito. Ai, gente, essa Nutri, além de linda, ela é maravilhosa. E olha só, e ela ainda deixa você comer um docinho, tá na tua TPM. Pequenininho, mas ela deixa. Então, olha só. Tranquilo. Viu só? Tranquilo. Bem, aqui, ó, muito me perguntaram assim, Jennifer, pergunta lá pra Ana qual é a dieta que a gente emagrece. E aí? Qual a melhor dieta para emagrecer? A gente tem várias dietas, né, Jennifer? A gente tem aí jejum intermitente. Que eu amo. Low carb, temos cetogênica. Enfim, tem aí Explica uma... um pouquinho pra gente que é mais leiga, o que que é cetogênica, o que que é o jejum. Vou explicar por cima. Bom, o jejum basicamente é fazer ali um jejum, daí tem vários tipos, tem de 16 horas, tem de 18, tem de 24 horas. Tu faz uma restrição durante esse período e te alimenta no restante do tempo. Tá? A cetogênica é uma dieta quase zero carbo, né? Zero carboidrato, mais alta em gorduras e normoproteica, que a gente chama, né? Uma quantidade normal ali de proteína. E a low carb, ela qual é o diferencial da cetogênica? Ela não é zero carbo, ela tem carbo, mas ela tem uma redução de carboidrato. Entendi. Tá? Ali a gente considera uma dieta low carb até 40, 45% de carboidrato. Mas afinal, né, qual dessas dietas que é a melhor para emagrecer? E aí essa resposta que eu vou dar agora, a maioria das pessoas fica, mas como assim? Não existe a melhor dieta para emagrecer. Por quê? Porque a melhor dieta para emagrecer, para mim, é uma, para ti é outra. Justamente por conta daquilo que eu falei lá no início. Nós somos seres únicos, né? Eu tenho uma rotina, tu tem outra. Exemplo, por exemplo, o jejum, né? Que a gente estava citando. Tu falou que tu adora. Amo. Eu não gosto. Por quê? Porque eu sinto muita fome de manhã. Então, para mim, ficar em jejum até meio-dia, até 2 da tarde, vai ser um tiro no pé. Por quê? Eu vou passar a manhã toda irritada, como eu já fiquei quando eu tentei fazer. Irritada, com fome. Vai chegar na hora do meio-dia ou às 2 horas da tarde. E eu vou acabar comendo além do que eu deveria no almoço, porque eu não comi de manhã. Um trem. Né? Comer Exato. E muito. E aí, qual seria a ideia do jejum? Como eu vou ter um tempo menor de alimentação, teoricamente, eu iria ingerir menos calorias. Mas se eu fico com tanta fome que eu acabo exagerando, vai dar no mesmo que eu tivesse tomado um café da manhã e ainda não ia sofrer. Então, pra mim, que sinto fome de manhã, não é uma estratégia viável a longo prazo. Mas para algumas pessoas é. Por exemplo, eu atendo médicos que fazem plantão, né, direto, e preferem não se alimentar de manhã. Ou às vezes porque é o horário que eles estão dormindo, porque fizeram plantão, ou porque estão em plantão e não conseguem. Então, depende, né? Para algumas pessoas vai se encaixar e para outras não. Tá? Então, a melhor dieta para emagrecer, a que vai dar mais resultado, é aquela que foi feita, pensada para ti, para tua rotina, para suas individualidades, para suas dificuldades. E o que acontece? Quando as pessoas elas decidem emagrecer, como nós, seres humanos, somos seres imediatistas, as pessoas ficam ali numa busca incansável por uma estratégia que seja melhor. Só que ela não existe, né? E aí, é aí que acabam se perdendo e indo para dietas muito restritas, né? E aí, qual é o problema das dietas restritivas? Tu até emagrece,
Porém, como tu não aguenta seguir por muito tempo, depois tu recupera. E às vezes recupera até mais do que tu tinha. Rebote, O né? efeito rebote. Às vezes tu fica com mais do que tu tinha antes. E aí, isso aí fica o efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, mexe com o teu metabolismo, ferra o teu metabolismo, ferra a tua cabeça, porque tu vai aí acreditando e reforçando pra ti que tu não consegue, que é o teu metabolismo que tem problema, quando na verdade foi uma série de escolhas erradas que te fizeram isso. Só que as pessoas acabam indo para dietas restritivas demais porque querem um resultado muito imediato, muito rápido. Quando, na verdade, o que funcionaria às vezes está na frente delas. Só que elas não querem enxergar porque é algo muito simples. Só que o simples às vezes não é fácil, né? O que é esse algo simples que eu falo? É comer mais fruta, é comer mais verdura, é tomar mais água, é fazer alguma atividade física que se encaixe dentro da tua rotina, né? É reduzir o consumo de fast food, de industrializados. Tudo isso dentro de uma restrição calórica feita por um nutricionista. Isso vai te dar resultado. Só que é algo tão simples que as pessoas acham, não, mas isso não vai funcionar, preciso de algo maior, mais mirabolante. Só que o mirabolante, ele não é viável a longo prazo. E detonam a saúde, né? Detona a saúde. A gente vê aí as famosas fazendo coisas... E aí todo mundo, uma famosa faz, todo mundo faz e acaba Todo mundo aí quer tendo fazer. resultados, né? Pra saúde, né? Pra E saúde. aquilo que eu falo, né? Que você estava falando lá do frango lá. Eu vejo muitas pessoas que começam a fazer dietas, querem frango, batata doce e o ovo. E a saúde como fica, né? Porque não tem uma verdura, não tem legumes, não tem nada. Exato. E aí pode até emagrecer. Mas e a saúde, como E é a que saúde, fica, né? Exatamente. E a saciedade também, porque se eu tiro verdura e fruta da minha dieta, cadê a minha saciedade, Exato. né? Ah, mas aí eu tomo polivitamínico. Polivitamínico não vai trazer saciedade. E tem muitos fitoquímicos que tem aí nas nossas verduras e frutas que a gente não vai encontrar dentro do polivitamínico, né? Então... Perfeito. Nutri, Não conta aqui substitui. pra mim. E tem muita gente que faz jejum também, assim como eu, que acompanho bastante pessoas que me acompanham e fazem jejum. Tem aquela... A pessoa, acho que ela fez o jejum 18 horas, 16 horas, 24 horas, como você citou aqui. E acha que quando vai fazer a refeição, para quebrar o jejum, pode colocar o prato dessa altura aqui. Misericórdia! Não, né, Nutri? Não pode. Para não quebrar o pode. jejum, Nutri, qual é o ideal, assim? Pra não dar esse Bom, efeito rebote aí. Tá, então, reforçando aqui, tá? O fato de tu ficar em jejum em si não gera o emagrecimento, né? O jejum, a vantagem dele pensando em emagrecimento é justamente porque tu fica ali horas sem comer e tu tem um tempo menor para se alimentar, tá? Vamos supor, se eu for fazer jejum das 6 da tarde até meio-dia do outro dia, eu vou ter, então, basicamente do meio-dia até às 6 para me alimentar, né? Então, a vantagem é isso, eu tenho um tempo menor de alimentação. Teoricamente, como eu falei, às vezes não é o que acontece na prática, mas teoricamente eu iria ingerir menos calorias por ter um tempo menor. Só que aí entra o que tu falou. Muitas pessoas quebram o jejum comendo horrores para compensar o tempo que ficaram sem comer. Só que aí o que acontece? Não gera restrição calórica. Então, então se tu te adapta com o jejum dentro da tua rotina, o período que tu vai se alimentar ali tem que ser equilibrado, né? Se tu, sei lá, tu vai quebrar o jejum com o almoço, que pode ser um prato com arroz, feijão, carne, salada, mas nas quantidades equilibradas, né? E assim as outras refeições. E reforço aqui, se tu não te adapta com o jejum intermitente, tu não precisa dele para emagrecer. Existem outras estratégias, às vezes, muito melhores para ti, para tua rotina, que vão te fazer emagrecer tanto quanto o jejum. Viu só? Ela é muito maravilhosa, né, gente? Aí eu amo. Me conta, amiga, qual que é o mito da nutrição que mais é falado? O mito que você... Tipo assim, esse é o mito da nutrição. O que é? Tem muitos, mas eu ainda acho que, ainda hoje, nos dias de hoje, o maior mito é que o carboidrato, ou especificamente o pão, o arroz engordam, né? E que tirar ele da dieta vai gerar mais emagrecimento. E, na verdade, não. Né? O que engorda, na verdade, é o excesso de calorias. E o que acontece? Quando eu tiro o carboidrato da minha rotina, eu elimino muita água, né? Porque o carboidrato, ele puxa água para o meu corpo. Quando eu tiro o carboidrato, eu elimino muita água. Então, as pessoas têm a falsa impressão de que quando tiram carboidrato, estão emagrecendo muito. Na verdade, elas estão só eliminando água, né? Olha. Tanto que quando voltam a comer o carboidrato, aquele peso que foi diminuído ali, ele volta pro corpo normalmente. Então, não é uma perda de gordura, é uma perda de água. Por isso que dá essa falsa impressão. E por que isso é um mito também, né? Porque
pensando que o que me faz engordar ou até emagrecer são as calorias, né? Se eu consumir mais calorias do que meu corpo precisa, eu vou engordar. E se eu consumir menos, eu vou emagrecer. A gente tem que pensar um pouco no teor calórico dos alimentos. E assim, os carboidratos e as proteínas têm 4 calorias por grama, enquanto as gorduras têm 9. Ou seja, tudo que é fonte de gordura tem o dobro de caloria comparado aos carboidratos. Então, a gente quebra o mito por aí, né? Se tem algum grupo alimentar que vai contribuir mais, então, para que essa pessoa engorde, não é o carboidrato, é a gordura. Né? Quais são as fontes de gordura? Castanha, pasta de amendoim, azeite, óleos no geral, né? Bacon. Essas são as nossas fontes de gordura. E se a gente consumir muito ao longo do dia, a gente vai estar aí consumindo um alto valor calórico, né? Podendo gerar aí um ganho de gordura ou atrapalhar o emagrecimento. E não o carboidrato. Carboidrato é essencial para energia, né? Se eu tiro o carboidrato, eu vou ficar mal-humorada, eu vou ficar sem força para treinar. Exato. Né? E Então, aí o meu corpo vai... Pode se consumir antes do treino, que você vai gastar lá, pode, sem problema nenhum. sem problema Ela me libera um pãozinho de manhã, que eu adoro. Tem pãozinho, né? Ah, maravilhoso. Então, você não precisa sofrer, não é aquela coisa, nossa, vou ir na Nutri e vai fazer eu passar fome, eu não vou conseguir, como você falou. Nada, gente. Não, gente, não, adoro. Até dei um exemplo de manhã para uma paciente que eu atendi, que a gente tava falando, assim, que só passa fome para emagrecer quem quer. Exato. Porque se tu escolher os alimentos certos, tu não vai passar fome. Eu costumo usar um exemplo, assim, antigamente, ou até hoje em dia ainda, muitos profissionais colocavam como lanche da tarde, sei lá quantas gramas de castanha e uma maçã. Se a gente for somar aquelas 20, 30 gramas de castanha e mais a maçã, eu vou ter um lanche ali de 300 e poucas calorias. 0 proteína. Agora, se eu pegar duas fatiazinhas de pão e colocar 2 ovos, ou um franguinho desfiado, um alface e tomate... Até me salivou. Exato. Eu vou ter as mesmas 300 calorias, mas com muito mais proteína e o quê? Saciedade. Perfeito. Porque volume alimentar, né? Então, densidade calórica. Então, quando eu escolho os alimentos certos, escolho proteínas, fibras e volumes, né? Alimentos que têm menos caloria, que eu consigo comer um volume maior, eu emagreço sem passar fome, né? Então, é essa escolha certa que faz com que eu consiga emagrecer sem passar fome. Tanto que eu tenho vários pacientes que falam, nossa, mas tu tem certeza que eu vou emagrecer comendo esse pratão aqui? E eu tenho, segue bem direitinho um mês, daqui a um mês tu me conta. E, né, E batata, só emagrece comendo bem. Comer bem, saudável. Feliz, saudável. E saúde, longevidade, né? Longevidade, né? Adesão à dieta, ao estilo de vida a longo prazo. Perfeito. Né? Porque se eu não passo fome, se eu me sinto bem, disposta, tô tendo resultado, a tendência é que eu consiga manter isso. Diferente de quando eu faço algo que eu passo fome. Com certeza. E aí, então, você pode comer o seu pãozinho, é só procurar a nossa Nutri maravilhosa Pode aqui. comer o seu pãozinho. Você não vai sofrer, tá? Você vai comer muito bem, se alimentar muito bem e saudável, com os nutrientes certos, né, Paulinha? Exatamente. Conta aqui pra nós, o ambiente, ele influencia no nosso resultado? Influencia muito, né? E tu também, como mentora, sabe muito bem disso, né? Como andar com as pessoas certas faz bem e reforça aquilo que a gente quer conquistar. Então, o ambiente é uma coisa que eu bato muito, assim, na tecla, pensando em mudança de estilo de vida, porque influencia demais. Se eu só ando com pessoas que querem só beber, só me convidam para fazer jantas fat, e quando eu estou ali tentando estar no foco, aquelas pessoas ficam, mas pra que isso? Mas tá de dieta. Que chata. Ai, que Dificulta, chatinha, né? Que enjoadinha. Ai, Que não vai comer muito, só um pouquinho. Só hoje, só um pouquinho. E a gente tá aqui, né? Eu sempre falo assim, fala que tá com dor de barriga e deixa. Isso. Que às vezes a gente não consegue se esquivar de ambientes, né? Mas, de forma geral, influencia muito. E o que eu costumo falar? Às vezes, a gente não tem como se desfazer do trabalho, né? Dos colegas de trabalho que estão ali todos os dias incentivando maus hábitos, nem da família. Mas o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que achar o nosso ambiente blindado, que eu chamo, né? O nosso ambiente blindado. Porque se eu não posso mudar as pessoas com quem eu convivo no trabalho, na família, mas pelo menos eu procuro um outro ambiente blindado que me reforce aquilo ali que eu quero, que me estimule e me motive a ir atrás do que eu busco. Seja através de grupos de emagrecimento, seja acompanhando pessoas que têm o estilo de vida que tu busca ter, né? Por exemplo, agora eu fiz um desafio de 21 dias
que eu falava pros guris, esse aqui é o ambiente certo, porque a gente tá todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo se apoiando com essas dificuldades, Postando com a sua prato, rotina. né? Dando inspirações. Maravilhoso o grupo que a Exatamente. nossa Nutri maravilhosa que faz, Exato. gente. 21 dias. Exato. Então, assim, se eu não tenho no meu dia a dia com quem eu convivo, eu procuro ter outros meios para ter esse ambiente que eu preciso ter, né? Porque é muito importante. Buscar, porque assim, como a Paulinha falou aqui, ó, é tão ruim quando a gente vai num encontro, num coquetel, alguma coisa, e alguém fica ali, não, mas toma, só um pouquinho, toma um Ai, chopinho, uma sim. cervejinha, come esse docinho. Aham. Gente, e é tão bacana quando você acha a tua tribo, pessoas que estão buscando se alimentar melhor, fazer um treino, cuidar da saúde. O vocabulário já é outro. Já é Os outro. convites são outros. Vamos correr, vamos treinar, vamos fazer Exato. exercício. Aham. A gente pode almoçar, vamos em qual restaurante? Um restaurante mais saudável. Mais saudável, exato. Aquela pessoa que tu fala assim, eu tô me cuidando, tô fazendo dieta. Pô, que legal, que coisa boa, parabéns, vamos lá, tô contigo. E não aquela pessoa que fala, ai, que chata. Ai, de novo. Ai, mas precisa. Ai, pra quê? Não. Sabe? Então, olha só, procure as pessoas certas para você andar, que vão estar no mesmo. Isso é em Exatamente. tudo, né? Que eu falo sempre a vocês de ambiência, como a Paulinha acabou de falar, e na alimentação também. Pessoas que, se você quer estar focada, uma meta para um resultado, agora a gente já começa a se preparar para o verão, né? Aquelas que já começam a se preparar para o verão é o ano todo, mas para você que coloca aquele foco, né? Agora a gente coloca mais foco, mais potência na exato. alimentação correta, exercício. Agora, com quem que eu vou andar? Quais as pessoas que eu vou fazer exercícios e sair para almoçar, que eu vou convidar para almoçar? Isso conta ambiência também para você ter um corpo perfeito. Conta. Paulinha, conta aqui quais os alimentos essenciais para quem pratica esporte que a gente não pode deixar de ter na nossa alimentação. Perfeito. Eu sempre costumo falar que a base alimentar, tanto para quem pratica algum esporte, busca ganho de massa muscular, busca rendimento, como também para quem busca emagrecer, a base alimentar é a mesma, né? Um bom consumo de carboidratos de boa qualidade, um bom consumo de proteínas e também de gorduras, lipídios ali em menor quantidade, mas também, né, que são importantíssimos. Então, a base alimentar é a mesma para todo mundo. É claro que quando o meu foco é mais prática de esportes, por exemplo, vamos focar aqui, como tu perguntou ali da prática de esportes, a gente tem que dar uma boa atenção para as proteínas, né? Que vão estar auxiliando na manutenção e no ganho de massa muscular, né? Também na recuperação muscular pós-treino. E nos carboidratos, que são fundamentais aí para nos dar energia. Boas fontes de proteína, então. Ovo, whey protein, franguinho, carne bovina, peixe, atum, que tem lata, é super prático, né? Sim. Boas fontes de carboidratos. Batata, arroz é uma boa fonte de carboidrato, pão é uma boa fonte de carboidrato. Carboidratos ricos em fibras, então aveia, pão integral também são excelentes fontes, sem falar das frutas também, né, que são essenciais, né? Exato. Quantas frutas, no mínimo, 2 tipos de frutas por dia? Eu indicaria umas 3 porções de fruta ao dia e se pelo menos 2 tipos, né, aí 2 tipos diferentes. 2 tipos diferentes e umas 3 porções. Olha, e Paulinha, quais os conselhos que você daria para quem quer começar uma dieta e uma alta performance? Agora que começa a alta performance e potência. Qual dicas? Perfeito. A principal dica que eu posso dar é para não ir para nenhuma estratégia maluca, tá? Isso aí eu tenho que sempre falar, porque, como eu falei anteriormente, quando as pessoas elas querem mudar, elas geralmente querem para ontem. Então, elas querem ir no mais, assim, na estratégia mais agressiva para ter o resultado logo. Só que aí o que acontece, né? Acontece que tu até pode ter um resultado no primeiro momento, mas como é algo difícil de manter, tu vai desistir. Aí, quando tu desiste, tu perde o resultado que tu teve e tu vai criando aí monstrinhos na tua cabeça, né? Monstrinhos que te dizem que tu não consegue, monstrinhos que te dizem que isso é muito difícil, que fazer dieta é um bicho de 7 cabeças. Então, já começa certo. Se tu quer melhorar a tua alimentação, a tua performance, começa certo. Começa buscando uma estratégia feita pra ti, né? Não fica aí procurando 1000 procedimentos e suplementos que muitas vezes não funcionam. Vai primeiro num profissional, porque com um profissional bom, tu vai poupar. Sabe por que tu vai poupar? Porque esse profissional bom, ele vai te indicar apenas o que funciona. E aí tu não vai gastar dinheiro com o que não funciona. É uma prevenção, né? Prevenção e garantia de resultado. Se tu te dedicar, é uma garantia de resultado, Com né? certeza.
E o que eu falo, gente, todo mundo precisa ter uma nutri na vida. Todo mundo precisa de um acompanhamento. O que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o resultado de tudo. Então, eu trouxe aqui essa maravilhosa, que é a minha nutri. Gente, além de linda, vocês não estão conseguindo ver, acho que aí pelo vídeo, mas ela é linda. O corpo dela é perfeito. Ela é toda maravilhosa. Obrigada. Nutri, nossa maravilhosa. Quais são os teus projetos agora para o futuro? Bom, vamos lá. Bom, meu propósito de vida é muito claro, né? É auxiliar outras pessoas, diria que em especial as mulheres, a conquistar a sua autoestima, né? O seu bem-estar. Como eu falei, eu acredito que a autoestima ela é importante não só na hora de vestir uma roupa, mas na forma como tu vai te posicionar no teu trabalho, na tua casa, na tua família, nas suas relações como um todo. Então, esse é meu propósito de vida, né? Estar cada vez mais ajudando mulheres a alcançarem a sua autoestima. Hoje em dia, com o atendimento online, a gente tem essa possibilidade de estar ajudando pessoas do Brasil todo e também de fora dele. E também, como eu acredito muito em ambiente, em ambiência, como a gente estava falando, eu estou desenvolvendo aí um projeto que vai unir tudo que a gente precisa para estar no ambiente certo, com as orientações certas. Olha que poderosa, né? Ela é cheia de segredos, novidades virão. Exato, novidades virão. Novidades virão. Nutri, como que o pessoal te encontra? Qual que é o teu arroba? Passa aqui. O meu Instagram é @NutriAnaPaulaSpiring e me acompanhem lá porque diariamente tem muitos stories e conteúdos no feed com dicas valiosíssimas para emagrecimento. E ela tem uma comunidade ali naquele grupo, ela dá dicas, ela vai, né? Tem um desafio de 21 dias. Exatamente. Então é só te chamar lá, né, Nutri? Lá, para participar da comunidade Mais Magra, que é uma comunidade gratuita, onde eu vou alimentando conteúdos o ano todo, é só clicar no link da minha bio do Instagram. Lá vai te direcionar, tem uma página e tu clica para participar na comunidade Mais Magra. Não pode perder, porque lá tem muito conteúdo exclusivo e é também onde eu divulgo quando eu faço os desafios, né? E também os projetos futuros que vêm por aí. Que é esse projeto que só quem vai estar lá na comunidade vai saber primeiramente. Exato. Então, se fosse você já seguia, entrava lá para a comunidade dela, porque você vai ter essa ambiência que a gente estava falando, que é muito importante. E às vezes você quer lá se alimentar, tem uma dúvida do alimento, a Nutri vai lá te ajudar. Então, já marca lá o teu horário para você, ó, chegar com aquele shape agora no verão. Então, na piscina, nas praias, na viagem, final do ano. Pra você estar com aquele corpo porque a autoestima fala em tudo o resultado, né? Exato. Relacionamento na sua carreira, pra você deixar você mais confiante, pra você fechar bons negócios também. Exatamente. A gente tá em setembro, mas Obrigada. assim, até dezembro super dá pra ter resultado. Obrigada, maravilhosa, Eu viu? que agradeço o convite e a participação aqui. Maravilhosa. E amanhã eu tenho meu horário com ela, então aguardem o meu shape também, meus amores. Sim, só lapidando, né, gente? Maravilhosa. Meus amores, esse foi mais um episódio com a nossa Nutri Ana Paula maravilhosa, nossa herdeira que és, porque ela faz parte da nossa comunidade do BW. E eu quero agradecer ao nosso apoiador PS Studio, que é aqui onde a gente está gravando o nosso podcast. E você também pode ter o seu podcast e você pode gravar aqui também o seu conteúdo. Olha que bacana, a gente tem um espaço maravilhoso para você. Mais um episódio e eu te espero para o próximo BWcast. Um beijo e até a próxima!